ignobilmente, como se fosse uma coisa rasteira, havia isso. Você mandava um projeto para lá, ele era analisado sob o ponto de vista do mérito. No mínimo, pô. Porque era um dinheiro que vinha direto do Estado para você. Vinha direto. Então não havia um intermediário para ocultar o fato de que o dinheiro era público. Com as leis de incentivo, tem um intermediário entre o dinheiro público e o cineasta, que é a empresa. A empresa Coca-Cola, não sei lá, você vai lá. Quando aconteceu isso, de passar para as empresas, a empresa filtrar e fazer o filme como se fosse dela, quando na verdade ela está usando dinheiro de renúncia fiscal, acabou esse crivo do que esse filme significa. O mérito do roteiro, o mérito do que você está propondo, acabou. Cada empresa decide o que quiser. E é democrático o acesso a esse dinheiro? Não, não é democrático, não, porque depende muito dos seus conhecimentos. Os nomes são muito parecidos, sempre vamos falar dos mesmos nomes sempre. É difícil, é complicado, isso aí é complicado. Eu acho, se você me permite, que o Estado ele abdicou da sua função de exercer um papel decisivo na cultura. O Estado tem que fazer isso. Pode ser odioso ou não, pode ser contestável ou não, mas o Estado tem esse direito, porque o Estado pressupõe uma democracia. O Estado é a instância mais democrática. O Estado está gerenciando um dinheiro de todos, dele, que é de todos. Ele tem a obrigação de gerenciar bem. Mas, claro, para isso tem o Ministério da Cultura. Significa que o Estado tem um interesse na cultura, senão não tinha esse ministério. Isso devia ser olhado com um pouquinho mais de carinho, essa parte de como é que está se gerindo isso, né? Como é que está se gerindo isso? Agora, Hugo, eu queria que você falasse um pouco, antes de falar, evidentemente, sobre o... Você tem uma lista aqui de trabalhos, tanto de documentários como filme. Você sempre trabalhou dessa forma militante? Sempre trabalhei dessa forma. Eu também me utilizei das leis de incentivo, evidentemente, porque sem isso não é possível. Eu não teria feito nenhum filme. Mas eu também me valeria de qualquer outra instância que tivesse. Você tem aqui, eu estou vendo aqui, você tem filmes conhecidos, Jogo Duro, de 1995, Festa, de 1988, Sábado, de 95, Boleiros, Era uma Vez o Futebol, de 98, O Príncipe, de 2002, Boleiros 2, Vencedores e Vencidos, de 2006, Solo, de 2010, e agora O Cara ou Coroa, além de vários documentários aqui, Campos Elíseos, Rua São Bento, Quebrando a Cara, Uma Outra Cidade, Uma História Toscana, Variações sobre um Quarteto de Cordas, Pizza, Doutor Sampaio, Em Busca da Pátria Perdida. Quer dizer, não é pouca coisa para quem não se dedicou a isso a vida inteira. Quer dizer, boa parte foi... Uma parte desses filmes, inclusive, eu fiz durante o período em que eu fazia publicidade. Eu não larguei a publicidade abruptamente, porque era impossível. A publicidade é que põe o pau na mesa. Né? Exatamente, é impossível. Sem ela era impossível até você manter a família dentro de uns parâmetros razoavelmente confortáveis, né? Mas eu sempre trabalhei dessa forma mesmo. Eu acredito que cinema é isso, pô. Olha, parabéns. Eu estou mais ainda convencido que foi uma boa te trazer aqui, porque realmente... Agora, eu vou te falar uma coisa aí, não há nenhum heroísmo nisso. As pessoas falam, puta, não há, eu não vendi nada, eu não perdi nada. Você já viu os candidatos como é que foi? Vote-me porque eu sou honesto, como se fosse uma coisa extraordinária, né? Não, aliás, eu tenho até que agradecer o Estado brasileiro, porque a partir dessas leis de incentivo, eles me permitem fazer exatamente aquilo que eu quero. Sim. Só que eu procuro fazer uma coisa que tenha um significado, pô, não vou fazer qualquer coisa. Eu acho que o meu objetivo é fazer alguma coisa que acrescente algo ao patrimônio cultural do Brasil. Se não acrescentou, porque eu não sei, não é porque eu não quis. Né? Eu acho que essa é a diferença. Mas vamos voltar um pouco então para o filme, dado o nosso interesse. Né? Nós estamos realizando aqui na Câmara Municipal a Comissão Municipal da Verdade. Eu presido essa comissão e conhecemos o Hugo através de uma dessas sessões. E é importante esse filme Cara ou Coroa porque ele faz um complemento daquilo que a gente está tratando aqui. Nós temos uma parceria, vamos dizer assim, com a Comissão Nacional, porque ela tem que pegar o país inteiro, e nós tratamos da cidade de São Paulo.
Temos a vantagem de já ter produzido em 90 aqui a CPI das Ossadas de Perus. Boa parte do nosso trabalho hoje nos remete a esta época. Eu trouxe a ex-vereadora Tereza Lajolo, que foi a coordenadora daquele processo, ela foi relatora do processo para ajudar, tem sido de muita importância. Então, esse filme vai dar um complemento, vai dar um elemento a mais para quem quiser pensar, né? Porque, de um lado, nós vamos dar o processo duro, como foi a ditadura, e do outro lado você vai dar, olha, peraí, não era só isso, tinha mais coisa acontecendo no mundo. Como é que vai, por exemplo, quando é que entra o filme no circuito e onde é? Ele entra em 7 de setembro. 7 de setembro. Porque é uma sexta-feira, portanto é um feriado, é bom para a gente. Os filmes procuram sempre entrar em feriados prolongados, porque você tem mais um dia de folga, né? Então ele entra em 7 de setembro em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Opa. São 4 cidades, algumas salas nessas cidades, eu não sei ainda exatamente quantas, mas provavelmente o Espaço Itaú de Cinema, coisas desse tipo, na Rua Augusta. Não é um filme que vai ter não sei quantas mil cópias, não é isso, não. Não é Batman. Mas isso pode acontecer, dependendo do impacto, da aceitação, pessoal. Pode subir um pouco, nunca vai chegar uma coisa dessa, mas pode subir um pouco. Eu espero, aliás, que suba, né? Só uma coisa precisa ficar clara, esse filme ele não ameniza a ditadura. A ditadura está lá. Ele vê a ditadura de um viés que eu acho que se viu poucas vezes. Há alguns filmes, sim, feitos no cinema brasileiro que perpassam isso. Eles passam pelo período, né? Mas são poucos, muito poucos. A maioria é o fato isso. Mas ela não absolve ditadura alguma, né? Ela tinha uma grande... enfim, teve a importância que teve, né? E se você quiser falar um pouco da sua equipe, da produção, dos atores... Olha... Importante, porque você não faz um processo, como você mesmo disse, que não faz um processo desse sozinho, se não contar com a colaboração de pessoas que pensam como você também, né? Você tem que contar pelo menos com a pessoa que queira fazer, que acredite no projeto. Primeiro os atores, né? E os atores são fantásticos. Eu gosto muito dos atores, os atores sabem disso. Eu gosto muito de dirigir atores. Quem são eles? Os atores a maioria são atores de teatro de São Paulo, né? Que tem um teatro hoje aqui em São Paulo, e também no Rio de Janeiro, aliás, extremamente jovem, extremamente dedicado, que faz esses muito mais que o cinema, muito mais que qualquer coisa, pelo amor à arte mesmo. É uma dedicação absurda de pequenos grupos de teatro de São Paulo. Tem vários são estreantes e que vêm desses grupos, né? Você tem o Emílio de Mello, por exemplo, que é um ator de teatro, mas já muito renomado, no Rio de Janeiro principalmente. Você tem algumas pessoas da televisão, como o Otávio Augusto, que está na novela da Avenida Brasil. O Valmor Chagas. E o Valmor Chagas, que é uma lenda do teatro, né? Realmente faz até um general no filme, retirado, um general já em casa, né? E o Valmor não filmava há muito tempo. Então ele dá uma força para o filme muito grande. É um elenco bastante interessante, mas eu te falo, revela muita gente de teatro de São Paulo, novos atores, pessoas de uma garra e de um talento muito grande. Os técnicos também, muita gente que veio da publicidade, outros que não, vieram do próprio longa-metragem, mas todo mundo muito... A qualidade do filme... Uma coisa eu te digo, você pode falar, o diretor é burro e o roteiro é ruim. Mas a qualidade do filme, porque é muito bem cuidado, tecnicamente, é um filme de nível... Não, eu quero chamar a atenção, porque quando forem assistir o filme, obviamente esse aspecto vai chamar a atenção. Vai chamar. Dá para se fazer cinema sem tanto recurso financeiro e cinema de qualidade, né? E para nós, mais uma vez, eu insisto, tem a importância do que você traz no debate. Mas né? não é uma novidade, então, todo cinema novo foi feito assim. Sei. O cinema novo era um cinema muito pobre. Muito pobre. No entanto, quando você fala em cinema brasileiro, você tem que falar no cinema novo. A herança que ele deixou
é imorredor, é importantíssimo. Quem viveu a época, eu vivia, não participei de nada do cinema novo. Tá. Eu era um espectador. Mas eu te falo francamente, aquele cinema era feito assim. Mas tem mais gente fazendo isso também, como você, nesse momento? Tem, é claro que tem. Claro, tem sim. Sempre tem, sempre tem. Eu tenho vários aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Você tem o pessoal muito ligado à televisão, que daí são mais, talvez privilegiado seja uma palavra forte demais, mas não me ocorre outra. Quem está ligado à televisão, especificamente à TV Globo, tem mais possibilidades, trabalha com mais recursos, trabalha com mais, mas em compensação eu não acho que os filmes tenham um significado assim tão forte, não. Muito bem, você que está nos acompanhando, nós estamos falando aqui com Hugo Giorgetti. O Giorgetti fez aquele filme Boleiros, além de outros, e agora ele traz o filme Caro Coroa, que vai tratar sobre a vida no Brasil, em São Paulo, no ano de 1971, entre outras coisas, sobre os efeitos da ditadura, mas também sobre a vida das pessoas. O meio teatral, por exemplo, é muito retratado. Um dos personagens principais é um diretor de teatro, porque o teatro era muito significativo na época, né? Sim. O Zé Celso, o Teatro de Arenas, tudo estava aí já. Maravilha. Né? Hugo, infelizmente o nosso tempo aqui, a gente começa a conversar, já passou. Eu queria então deixar para suas considerações finais mais alguma informação, algum convite que você queira fazer, já agradecendo muito a sua presença aqui, né? Com certeza vou assistir o filme, tenho vários interesses em assistir esse filme, e dia 7 de setembro ele entra no circuito em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Porto Alegre. Porto Alegre. Filme Caro Coroa, vale a pena. Bem, eu só tenho a te agradecer. Eu acho que a entrevista foi ótima. Eu falei longamente, nunca tive uma entrevista que eu tivesse falado tanto, sem ser interrompido e bem interrompido. Então, eu te agradeço muito e é isso, 7 de setembro nos cinemas. Vamos lá, vamos ver. Hugo Giorgetti, Caro Coroa. E eu fecho aqui então a nossa sala de visitas, agradecendo a todos e todas e até uma próxima.